Olá, meu amigo. Olá, Samara. O sabor de hoje tem a ver com cidadania. Isso mesmo. Eu quero me unir aqui ao que falou a Rosiane Carvalho semana passada e ao que falou brilhantemente ontem o Marcelo Seráfico para falar sobre a atuação da Câmara Municipal de Manaus e a desconexão dessa atuação dos anseios de nós, população, que os elegemos. Nós somos o poder delegante. Nós demos poder a essas pessoas, aos 41 vereadores que estão lá. Se não fosse o nosso voto, eles não estariam lá. E aí, talvez seja importante fazer um histórico de tudo aquilo que aconteceu desde o início do ano, e que essa coluna não seria suficiente, na verdade, para fazer esse histórico, mas que começa exatamente com a crise da Covid no início do ano, quando os vereadores estavam em recesso e eles não quiseram, ou não se movimentaram, ou a casa não se movimentou pela sua direção para acabar com o recesso num momento de muita urgência em todos os aspectos. Depois disso, nós vimos aí se sucederem muitos problemas na relação do Legislativo com a população. Podemos citar o excesso de gastos durante o recesso do Cotão, com transporte, inclusive, quando a gente sabe que havia uma restrição enorme de presença das pessoas nos lugares públicos. Podemos citar, depois disso, muitas gafes de falas de vereadores. Eu quero aqui, inclusive, citar o exemplo de um vereador que recentemente foi ao depósito de livros da CEMED para fazer uma fiscalização no conteúdo programático dos livros das escolas municipais, para saber se aqueles livros estavam de acordo com a moral que aquele vereador adota. Aí me pergunto, qual é a competência de um vereador municipal, ou qual é a formação acadêmica dele que o capacite a fazer uma revisão no conteúdo de um livro adotado pela rede pública municipal? Será que esse livro não passou, por exemplo, pela aprovação do Ministério da Educação e por um conselho de professores? Passou, sim. Mas o vereador, conservador, entre aspas, vamos dizer assim, queria mostrar aos seus que ele pugnava, que ele pleiteava pelas coisas que as pessoas que os elegeram, ou que ele acha que o elegeram, queriam. Na verdade, é um grande circo, né? E isso tem se sucedido em muitas coisas na Câmara Municipal. Recentemente, nós fomos surpreendidos com a polêmica de 2 licitações. A licitação para um prédio anexo à Câmara Municipal de Manaus, no valor de 32 milhões de reais, se eu não me engano, com 55 gabinetes, quando nós temos atualmente 41 vereadores. E para atingirmos 55 vereadores, vai demorar muito ainda. Manaus hoje tem pouco mais de 2 milhões e 100 habitantes, 2 milhões e 100 mil habitantes. Para nós chegarmos a 55 vereadores, bote aí mais de 3 milhões de habitantes. E além disso, a polêmica da contratação de picapes a 8 mil reais mês para servir, pelo que eu entendi, tem muita informação correndo, né? Para servir as subcomissões parlamentares que lá foram instaladas. Eu tenho a lamentar muito que esse seja o assunto principal que trouxe a Câmara Municipal de Manaus à baila, que trouxe a evidência sobre a Câmara Municipal de Manaus. Porque 2 vereadores jovens, que não têm compromisso, em princípio, com aquilo que era feito anteriormente, é que questionam, inclusive, a construção do prédio anexo e que questionam a contratação de uma picape por subcomissão a 8 mil reais. E eles, esses 2 vereadores, eles estão certos. Essa não é uma hora de gastos à toa. A Câmara Municipal de Manaus já tem um histórico esse ano
de vários contratos sem licitação. E não são contratos de 20 mil reais, nem de 50 mil reais. São de muito mais do que isso. Como eu disse no início, se nós fôssemos pontuar passo a passo a relação ruim da Câmara Municipal conosco, cidadãos, nós iríamos gastar aí 4, 5 colunas. A grande verdade é que nós tivemos ao longo desse tempo situações complicadíssimas, como, por exemplo, a saída de empresas do sistema de transporte público de Manaus, que é uma concessão do município. Tivemos paralisação de transporte público. Eu me pergunto, onde é que isso foi pauta da Câmara Municipal? Se constituiu uma CPI ou uma comissão de estudos, chamaram os empresários para uma audiência pública especial, junto com o órgão municipal de trânsito e de transporte do município? É muito complicado, né? Me parece que ter 2 licitações milionárias como pauta da Câmara Municipal nesse momento mostra o objetivo da maioria da Câmara ou da direção da Câmara. E nós estamos vendo a cidade todo dia com um problema urbano que é municipal, na esfera do município, e os vereadores, em princípio, sequer se manifestam. Eu não sei se eles contrataram pessoas que não são competentes ou capazes de comunicar aquilo que eles fazem, ou se, na verdade, eles estão calados, ganhando o salário deles e concordando com o que chega para eles. Porque se assim for, isso é muito grave. Eu tenho a impressão que esses 2 novos vereadores, e eu não queria nem citar aqui nomes, mas vou citar por uma questão de mérito, o Rodrigo Guedes e o Amon Mandel Lins, eles se manifestam representando a nossa vontade. É importante falar isso. Gente, vereadores, vocês foram eleitos pelo nosso voto. Vocês precisam representar a nossa vontade e não os acordos de vocês. Ontem, por exemplo, teve sessão na Câmara Municipal e teve vereador detonando os 2 vereadores novos que denunciaram as licitações, que eles queriam aparecer, que seja, mas eles querem aparecer por um motivo justo que nós queremos. Acho que a coluna hoje fala disso. É um poder delegado que nós, cidadãos, votantes, elegemos 41 vereadores e queremos ver eles preocupados com calçada, com venda ambulante, com o transporte público municipal, com asfaltamento, com o futuro da cidade em termos de economia, com políticas públicas de incentivo fiscal ou de isenção para a mudança do uso de solo urbano em algumas áreas que são necessárias, e não aprovando licitação de 32 milhões de reais numa situação tão complicada como agora. Então, queria, na verdade, me solidarizar também com a Rosiane e com o Marcelo Seráfico. Acho que eles foram brilhantes no que falaram. E eu queria lembrar uma frase que a Rosiane falou na coluna que me tocou muito, que é o sacrifício que o trabalhador que mora na zona norte de Manaus faz para se deslocar pela Torquato. E que me parece que não tem ninguém pensando nisso. É isso mesmo, tem que esperar 2, 3 horas de engarrafamento na hora do rush. 2, 3 horas não, mas 1 hora pelo menos, 1h30 de engarrafamento eles pegam. Então, vereadores, nós não queremos falar mal de vocês. Nós queremos falar bem, mas nos deem motivos. Porque hoje só quem dá esse motivo são os 2 garotos quase, são muito jovens, tanto o Rodrigo Guedes quanto o Amon Mandel Lins, que estão falando daquilo que nós queremos que seja falado. Bem, vamos acabar a coluna aqui, porque é um tema que eu não domino, eu não sou colunista de política, e eu queria tocar uma música boa hoje, alegre, para começar a semana,
essa música linda do Nicolas Júnior, que eu queria trazer na voz dele, mas eu não encontrei. Vai na voz da Lucilene Castro, Morena, para uma semana morena